Boa tarde, todo mundo. Hoje eu tenho o prazer de dar as boas-vindas aqui a uma pessoa muito especial, que já tem alguns anos que a gente se conhece, se acompanha. Temos aqui hoje com a gente a doutora Ana Paula Rocha, doutora, porque além de fisioterapeuta formada em Minas Gerais, ela vai contar um pouquinho da história dela. A Ana também é doutora em fisioterapia pela Northeastern University, certo? E também uma fisioterapeuta licenciada nos Estados Unidos. Hoje, a nossa ideia é conhecer um pouquinho dessa trajetória tão bacana que a Ana teve. Eu já conheço um pouco, mas eu adoro que ela conte isso para todo mundo, porque é uma trajetória de bastante eficiência, né, Ana, e de uma mudança assim muito decidida e tomada em curto período de tempo e com muito sucesso também. E não só a Ana tem essa formação muito legal, essa trajetória muito legal, com um propósito muito bacana, a Ana hoje também ela ajuda outros fisioterapeutas brasileiros, latinos, que querem fazer esse mesmo processo que ela fez, que querem buscar essa nova fase na sua carreira, a realizarem esse sonho também, que a gente já sabe que é uma grande conquista, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença de ser fisioterapeuta nos Estados Unidos, quais são as vantagens disso, os benefícios disso e por que essas pessoas também poderiam procurar essa jornada caso seja interessante para eles. Então, Ana, muito boas-vindas aqui, obrigado por ter tirado esse tempo para poder conversar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho mais de informação, que é o nosso objetivo aqui, disseminar conhecimento. E eu acho que para a gente começar seria legal, vamos conhecer quem é a doutora Ana Paula Rocha. Uhum. Obrigada pela introdução, Ana. Estou muito feliz, muito animada de estar aqui participando, que eu sempre gosto de compartilhar. Adoro falar sobre esse processo, adoro ajudar as pessoas, porque foi uma coisa que eu comecei há quase 10 anos atrás, né? E qualquer informação, tudo para mim, pouquinho que eu pegava aqui, que eu pegava ali, tudo era muito importante, muito relevante. Então eu sei dessa importância para quem recebe, por isso eu sempre gosto de compartilhar, gosto de participar. Então obrigada pela introdução. Eu sou formada, né? Eu sou doutora em fisioterapia pela Northeastern University de Boston, mas a minha trajetória não começa lá. Eu sou formada pela Universidade Federal de Diamantina, no estado de Minas Gerais. Lá foi minha graduação em fisioterapia. E depois que eu me formei, eu passei um longo tempo sem trabalhar na área da fisioterapia. Isso é até importante falar para as pessoas, tá? Porque as pessoas têm dúvida se o processo de revalidação é para elas ou não, porque a gente acha que precisa de muitos requisitos para fazer o processo. Então, quando eu conheci essa oportunidade, eu conheci há 10 anos atrás, quase, né? Foi em 2016. Uma cliente que eu tinha, eu já não atuava mais na área da fisioterapia. Eu tinha uma cliente na empresa que eu trabalhava, ela era fisioterapeuta e ela e o marido chegaram todo animados para mim, falando: nossa, você não sabe o que a gente descobriu? Nós descobrimos que tem um processo que pode revalidar o diploma para os Estados Unidos, você vai poder ter um green card, vai poder morar e trabalhar. E a pessoa assim, né, animada, chegou com aquele monte de informação para mim, falando: nós sabemos que você é fisioterapeuta, vamos fazer esse processo, vamos. E eu fiquei assim: o que está acontecendo? O que é isso? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Fiquei com aquela coisa na cabeça assim, como assim? Estados Unidos, todo mundo tem a maior dificuldade, né? Para conseguir um visto, que seja de turista, para poder morar. São tantos caminhos e tantas dificuldades. Eu falei, como assim para fisioterapeuta tá tão fácil assim? E eu mesma comecei com as minhas limitações, colocando as barreiras, falando para eles, não, mas eu já tô tão tempo longe da fisioterapia, não tenho especialização, não tenho nenhuma especialização, na verdade, até hoje. Não tenho mestrado, doutorado, nem tenho tanta experiência na fisioterapia assim, porque a gente acha que precisa de muitos requisitos. Enfim, fui falando assim com eles e eles falando, não, você não sabe. A única coisa que você precisa para fazer o processo de revalidação é ter a graduação em fisioterapia. Eu fiquei assim, só isso? Eu fiquei, mas esse negócio tá fácil demais. Eu pensava assim, tá fácil demais, porque eu achava que tinha que ter muitos requisitos, tinha que ter um currículo assim, extraordinário. Fantástico, né? Uhum. Extraordinário. Então vai o primeiro ponto para quem pensa em fazer o processo, né? Você não precisa ser o extraordinário. Se você, para fazer o processo de revalidação, você que é fisioterapeuta, que já tem a graduação, você já tem o requisito que é necessário, né? Totalmente. Fazer.
Então, e aí foi assim que eu comecei. Aí eles foram me falando e aí eu fui abrindo os olhos, né? Eles me falaram que já tinham pessoas que já tinham feito esse processo, brasileiros. Tinha uma menina brasileira que morava lá, que estava em contato com eles, falando um pouco sobre o processo. E aí, assim, eu comecei junto com essa amiga. E nós começamos esse processo e a gente ficava trocando as informações, como se buscava na internet, uma falava com a outra, olha assim, não, agora achei tal informação. E ia fazendo, tentando de um jeito, descobrimos várias coisas nesse processo que a gente não precisava ter feito, poderia ter feito diferente, enfim. Poderia ter otimizado, né? Exato, coisa de quem inicia o processo sem ter tantas informações, é só com a vontade mesmo. E aí eu iniciei esse processo em 2016 e consegui completar. A revalidação mesmo, eu completei em 1 ano e 3 meses, a revalidação. E depois eu fui fazer o doutorado, então tudo eu gastei mais ou menos 2 anos para completar esse processo, tá? Fiz tudo do Brasil, isso é muito importante falar para as pessoas, que as pessoas acham que tem que estar lá para fazer, né? A gente começa onde está mesmo. Se você está nos Estados Unidos ou se você está no Brasil, qualquer lugar que você esteja, você começa esse processo de onde você estiver. A gente consegue fazer quase 99% disso online, tá? Eu só tive que ir aos Estados Unidos para fazer uma prova, que é a prova da licença, né? Da fisioterapia, que é o NPTE, o National Physical Therapy Exam, que esse não é feito fora dos Estados Unidos, e foi o único requisito que eu precisei ir para completar. Mas aí fiz tudo online, tudo do Brasil, e buscando as informações, e foi assim o processo. E isso é uma grande vantagem, né, Ana? Porque a grande maioria, na verdade, dos processos de revalidação, eu vou dizer assim, não é a grande maioria, né? Mas vários deles, eles exigem que às vezes você fique, até mesmo pague para poder estudar, para fazer uma residência. Então, a gente que trabalha aqui com outras profissões da área da saúde, né? Médicos, dentistas, que tem que ter essa dedicação de sair do seu país de origem, fazer um processo de transição antes mesmo de obter sua licença. Então, é Uhum. uma vantagem, né? Eu nem vou chamar uma facilidade, porque todos os processos têm as suas dificuldades, mas é uma vantagem muito grande, porque você, de certa forma, consegue permanecer numa estabilidade na sua vida, entre aspas, normal, né? Que depois que você toma essa decisão, acho que ela nunca mais fica normal mesmo, até que você conclua. Mas é uma grande vantagem, porque você está no seu dia a dia ali ainda executando o processo, né? Exatamente, Ana, exatamente. E fazendo essa comparação, como vocês trabalham, né, com essas outras validações para as outras profissões, eu vejo que parece que o caminho da fisioterapia é um pouco mais curto mesmo. Assim, a gente não tem essa obrigatoriedade de residência, a gente não tem obrigatoriedade de estágio, de cumprir nada disso. A não ser que você tenha um número de horas de estágio não é defasado. Você tem um número menor de horas do que é o que é requerido pela comissão americana que vai fazer a sua avaliação. Aí nesse caso, e você nem precisa ir para um estágio completar, você pode mandar, a gente envia uma documentação dizendo da sua experiência clínica, isso já serve para cumprir as horas de estágio. Então eu vejo que tem muitas, nesse ponto a revalidação da fisioterapia tem essas vantagens sim, tem esse ponto bem vantajoso. Otimiza o tempo. E Ana, me conta uma coisa que eu posso estar equivocada do que eu lembro das nossas conversas, mas que eu acho que é um tópico muito sensível para principalmente brasileiros e latinos, que acaba que para a gente não é tão comum a gente saber inglês desde sempre, né? Talvez como na Europa. Você, quando começou essa jornada, você não falava inglês, certo? Então, nesses 2 anos, não só você completou o processo, como você aprendeu a falar inglês. Fala um pouquinho sobre essa barreira, porque eu sei que no fim ela é uma barreira, né? E como que você fez para poder ultrapassá-la, né? E quebrá-la, né? Simplesmente assim. É verdade, Ana. Isso é um grande desafio, né? Essa é uma das barreiras que a gente diz do processo, né? É uma das dificuldades do processo, porque tudo é em inglês. A gente realmente vai ter que aprender o inglês. Quando eu comecei esse processo, essa também foi a pergunta que eu fiz para os meus amigos. Eu falei assim: não, mas eu não tenho inglês. Como é que eu vou fazer esse processo? Eu nem sei falar inglês, porque a gente acha que tem que começar falando. E para quem vai iniciar, não tem que começar falando. Você não precisa de ter inglês avançado. Eu sempre falo com as pessoas, no processo de se preparar, a gente vai aprendendo e melhorando o nosso inglês. Então eu saí mesmo, quando eu comecei meu processo, eu comecei a estudar inglês do básico mesmo. O que eu tinha de inglês,
Eu brinco, mas é verdade. É the books on the table. Que o inglês que eu tinha era inglês de escola pública, aquele inglês que a gente faz de ensino, acho que médio, fundamental, aqueles que a gente estuda de escola pública. Eu tinha aquele inglês, e na época da faculdade, se eu não me engano, eu tinha feito um ano e meio de cursinho de inglês. Esses CCA, essas coisas assim, que a gente sabe que a gente não pega uma fluência. É aquela decoreba, aquelas coisas todas. Então, assim, eu saí desse inglês zero, porque isso eu já tinha feito há 10 anos atrás. Imagina, o nível de inglês quase zero, né, desses cursos que a gente faz escola pública e cursinhos, e já tinha 10 anos que eu já tinha feito isso. Então eu parti do zero mesmo. E como é que a gente quebra essa barreira? É a vontade. É a vontade. A pessoa que quiser fazer, ela vai conseguir. Não pense que você está bloqueado pelo inglês, porque muita gente chega para mim e fala, eu tenho bloqueio com o inglês. Você não tem bloqueio com o inglês. O que você tem, o que a gente tem, é falta de exposição à língua. E aí a gente acha que a gente não consegue falar, que a gente não vai conseguir. Mas se você tá partindo como eu do inglês zero, fique tranquilo. Se você quiser, tiver vontade de fazer esse processo, você vai conseguir. Porque aí a gente começa aos pouquinhos. Eu voltei a estudar. Tem que ter a dedicação, como eu disse, é a vontade que vai fazer. Você começa a estudar um pouquinho, eu comecei 1 hora por dia, na hora que eu conseguia, né? Reorganizando assim a minha rotina. Começa com 1 horinha, depois você vai conseguindo aumentando, vai ouvindo as coisas em inglês. Não fique louco, porque no início a gente fica, se ouve uma coisa que, nossa, mas eu não tô entendendo nada. Você não vai entender tudo a primeira vez, você tá retomando estudos, né? Então vai com calma, mas com vontade, você vai conseguir isso. Porque aí você me perguntou até uma coisa interessante. Porque eu fiz uma entrevista recente, uma entrevista de emprego recente, e a pergunta da entrevistadora lá era exatamente essa que você me fez. Deixa eu te perguntar, como é que você fez todo esse processo, fazer tudo isso, aprender uma língua nova e completar tudo em 2 anos? Isso foi bom pra mim, né? Porque era uma vantagem na entrevista, né? Tipo, poxa, ah, correu atrás. Ela ficou surpresa, né, com essa informação. Exatamente, ela ficou surpresa. Mas o que eu posso falar pra você que vai começar é exatamente isso, tá? Isso não é Ana Paula, não. Isso é a força de vontade. Se você quiser mudar a sua vida, que a gente sabe que para os Estados Unidos é uma mudança completa de vida, se você quiser e você se dedicar, você também vai conseguir. Ô, Ana, você sabe que até. Eu falo isso todo episódio que eu gravo aqui, eu falo que vai ter coisas que eu vou repetir, porque são coisas em comum com todo mundo que passa pelo processo de transição profissional, uma coisa incrível. Mas a determinação e a resiliência são características claras das pessoas que conseguem concluir o processo, né? Então, assim, quando você responde isso, né, você vê que não é porque você é o suprassumo de uma inteligência, mas é porque você teve a dedicação, você teve a persistência, a resiliência também, mas eu acho que a palavra mais assim, é a persistência, a constância ali de seguir naqueles 2 anos para que você conseguisse concluir e, né, conseguir colher os frutos também dessa sua dedicação. É a compreensão de que um passo atrás agora vai te levar a vários passos à frente num curto período de tempo, né? Exatamente, Ana, exatamente. É isso, não tem ninguém extraordinário, não tem ninguém fora da curva nesses processos de revalidação. Tem pessoas com vontade de mudar de vida, pessoas com vontade de sair do Brasil, de mudar a carreira, de mudar a vida. E é isso que vai fazer a pessoa, né? Exatamente, dar os próximos Conseguir. passos. É o que você falou, às vezes a gente não vai ser bem sucedido em toda essa jornada, assim. A resiliência é super importante. Às vezes você vai fazer uma prova, às vezes você não vai passar de primeira. Às vezes você vai tentar mandar uma documentação da universidade, às vezes vai ter uma barreira que vai ser difícil para você mandar. Mas isso não pode ser o empecilho, né? A gente não pode ficar parado nisso aí. Quando você olha lá para os Estados Unidos e olha a vida que você vai ter, é isso aí que bota a gente pra frente. É só a Tem que ter gente o objetivo final, né? que é o objetivo final, exatamente. É só você Uhum. pensar na vida que você tá tendo no Brasil agora. A qualidade de vida, o tanto que você trabalha, o salário, se você tem família, quais são as oportunidades que você está podendo dar para seus filhos agora. Quando você olha tudo isso, aí você fala, poxa, não, vamos lá, vamos mudar isso aqui, né? É isso mesmo. E aí eu acho que você quase que começou a responder a pergunta que eu tinha para você, que aí eu vou puxar todo o contexto, né? Então, você já não atuava tanto na área de fisioterapia e alguém, né, assim, caiu, não literalmente, mas figurativamente caiu de paraquedas Foi. essa ideia, isso tudo para você. Por que que, assim, como é que foi o seu processo de decisão
O que que pautou a sua decisão? Assim, não, eu vou fazer isso aqui agora, então eu vou voltar para minha carreira de fisioterapeuta, eu quero ser fisioterapeuta nos Estados Unidos. O que que você buscava e o que que realmente foi o ponto da sua decisão final aí nesse sentido? É, realmente, Ana, não foi uma decisão tão fácil, porque como eu já estava mais de 10 anos afastada uns 8 anos mais ou menos afastada da fisioterapia. Então eu pensava, meu Deus, eu vou voltar para fisioterapia, eu tenho que voltar a estudar, tenho que voltar a fazer tudo isso, tenho que aprender o inglês. Então eu comecei a pensar se era para mim, se realmente eu queria fazer esse processo. A tomada de decisão veio mesmo por causa do meu marido, sabe? Foi ele mesmo. Porque ele sentou comigo, de fato, eu falo que ele me colocou na parede. O que ele fez? Ele sentou comigo e eu acho que é o que você deve fazer, né? Se você é casado, se você tem família ou se você é sozinho, senta. Ele sentou comigo e foi colocando para mim a nossa realidade de vida no Brasil. Ele foi mostrando como é que é a nossa vida, quanto que a gente ganha, quais são as perspectivas de melhora, se tem, se não tem, como é que tá a situação, e foi me falando, minha filha, nós vamos para um país de primeiro mundo, nós vamos morar num país onde nós vamos ter acesso a tudo de melhor, mais qualidade de vida. Então ele sonhava já em morar fora. Só que não sabia como, né? Não tinha essa ideia. E a decisão veio quando ele foi me mostrando que os anos iam passar e a gente ia continuar no mesmo lugar. Aí eu fui vendo aquilo e falei, não, realmente, se a gente não fizer nada de diferente, ano que vem a vida é a mesma. A vida vai continuar, as contas para pagar, a gente querendo viajar, um monte de sonho, mas sem muita... Sem conseguir tirar do papel. Sem conseguir tirar do papel. Então a decisão veio por isso. Foi por ver a falta de perspectiva, não só da fisioterapia, porque eu já estava até longe da fisioterapia na área, mas a falta de perspectiva de crescimento no Brasil, sabe? Porque a gente sabe que as condições do Brasil, às vezes a gente vai pra fora e as pessoas falam que a gente fica falando mal do país da gente. Não é isso não, sabe? A gente é brasileiro, a gente ama... Ninguém quer sair do seu país à toa. Se as condições fossem boas pra gente... A melhor lugar pra gente ficar no país a gente já conhece a língua da gente, não tem tantas Tá dificuldades. acostumado, né, com a cultura, com tudo. Exato, é muito mais cômodo, muito mais fácil. Mas às vezes a gente brinca que as condições jogam a gente para fora, né? Porque o mercado, agora eu vou falar especificamente do mercado da fisioterapia. Eu me formei, na época que eu comecei o processo da revalidação, já tinha me formado há 10 anos atrás. E eu fiz essa pesquisa. Eu comecei a olhar, porque eu já estava tão longe disso, né? O mercado, salário. Comecei a conversar com meus colegas que estavam trabalhando na fisioterapia. Eu falava, meu Deus, nada progrediu. Nada. Desde que eu me formei até agora, tá tudo a mesma coisa. Ou até pior, sabe? E isso aí, todo esse pacote me fez tomar a decisão de fazer o processo. Legal. É bem assim, sempre a motivação ela vem por uma busca por algo melhor, né? Assim, porque acho que é isso que tem que nos motivar. O nosso objetivo final, ele tem que ser muito forte e o propósito tem que ser muito grande para que a gente consiga ter essa força motriz de todos os dias, no nosso dia a dia, correr atrás disso. E, Ana, você mencionou que você tinha uma amiga que estava fazendo na mesma colega, né? Que estava fazendo na mesma época que você. Aí conta pra gente um pouquinho, assim, com certeza a gente vai marcar uma outra conversa pra gente conversar mais sobre o processo em si, tecnicamente, mas fala da sua experiência, né? Você teve algum suporte fora essa sua colega que vocês trocavam ideia? Explica pra gente, assim, o que que você entende também se você, há alguns anos atrás, né, quase 10 anos atrás, pudesse ter o suporte que hoje a gente, juntos aqui, consegue dar para as pessoas. Você entende que isso é benéfico, que vale a pena, como que isso poderia ter te ajudado? Então, um pouco da sua experiência e como que poderia ser melhor. Eu sempre falo, né, um parênteses, que tudo que a gente criou aqui é muito um reflexo daquilo que a gente foi vivendo, né? E que a gente quer tentar melhorar para as próximas pessoas que virão. E por isso que a gente está aqui, compartilhando conhecimento e tudo, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Perfeito, Ana, perfeito, é isso mesmo. Ó, e a ajuda que eu tive foi dessa amiga e do marido dela, porque eles pesquisavam muito. Ele já tinha morado um tempo nos Estados Unidos, por isso ele queria voltar. E essa amiga, né, que a gente começou a fazer o processo de validação junto, o marido dela já tinha morado nos Estados Unidos há um tempo atrás e ele queria muito voltar. Foi por isso que ele descobriu essa oportunidade, porque ele ficou pesquisando, pesquisando qual era a forma que ele podia voltar para os Estados Unidos. Ele já tinha provado do gostinho bom, né? Então ele queria voltar para lá. E aí, foram eles, a ajuda que eu tive foi deles, de fato. A gente ficava pesquisando, eles trocavam todas as informações comigo e eu também, o que eu ia achando, a gente ia trocando. A ajuda que eu tive foi de fato deles e de pessoas que a gente conheceu, fisioterapeutas brasileiros que já tinham feito o processo e estavam nos Estados Unidos já trabalhando. Então eles também compartilhavam com a gente as informações, tipo, olha, o próximo passo você tem que fazer isso, o próximo vai ser aquilo, mas às vezes a gente não conseguia, não era uma mentoria, não era uma coisa que a gente poderia ter acesso, entre aspas, ilimitado. Então a gente contava com boa vontade de dar uma informação, aí a gente buscava para complementar, via se aquele era o caminho certo mesmo. Enfim, fomos fazendo assim. Agora, essa pergunta que você me fez, ela é assim, o pulo do gato que a gente vai falar aqui agora. Quando você diz assim, como que teria sido o seu caminho se você tivesse acesso? É o que eu falo. Como teria sido o meu caminho se eu tivesse acesso que hoje a gente pode proporcionar para um fisioterapeuta que está chegando? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Pensa que você vai fazer uma viagem. Você está numa cidade aí agora. Dessa cidade que você está, você tem que ir para uma outra cidade, tá? Você vai sair agora na sua garagem e pegar o seu carro. Só que para você ir para essa outra cidade é um caminho que você nunca fez. Você não conhece essa cidade. E você, Ana, não tem GPS para ir. Então você vai sair daí agora da sua garagem e vai olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro e tem que decidir para onde você vai, como que você vai encontrar esse caminho. Aí você olha para o norte, para o sul, você não sabe nem o que é norte, o que é sul, o que é leste. Eu acho que a gente nem trabalha com geografia. Eu ia falar agora, eu tava perdida. Exato, exato. Aí você tem que decidir para que lado que você vai, dali você vai encontrar como, vai pegar uma informação, ou você sabe aonde que é tal lugar, para que caminho que eu vou fazer. A pessoa às vezes sabe ou não sabe, vai te dar uma informação, dali você vai para uma rua, você vê que você entrou, não é essa, você vai para outra. Quanto tempo você vai gastar? Quanta energia você vai gastar para chegar nesse destino? Então, o que a gente oferece para a pessoa hoje, para o processo de revalidação, que nós estamos oferecendo aqui com a MIG, é um GPS. É um GPS. Então você vai sair aí da sua casa com segurança, com clareza. Se você tem que virar para a direita, para a esquerda, e você tem até uma estimativa de quando você completa esse processo, de quando você vai chegar lá na cidade, que o GPS vai te dar ali. Ah, você vai gastar 2 horas. E se você seguir a rota dele, tá tão acurado hoje em dia, né? O GPS, que você vai chegar basicamente em 2 horas. E nós É o estamos ETA, acurados, né? Que não às é? vezes no inglês as pessoas perguntam assim, qual que é seu ETA? Assim, né? O seu tempo estimado de chegada no local. E aí você consegue Exatamente. fazer um planejamento estratégico, né, Ana? Porque se você hoje tá na sua vida, né, dia zero, e você sabe assim, olha, eu tô me planejando porque eu quero em 4 anos ter conseguido concluir essa jornada. Tudo bem, então nós vamos trabalhar quase que com uma engenharia reversa, né? Então, ó, você precisa de completar isso aqui, a gente tem que fazer esse processo, até mesmo a parte migratória, que hoje exige um planejamento um pouco maior, qual que vai ser a sua estratégia, você tem um sponsor, você não tem um sponsor, então tudo isso vai entrando com uma visão muito global para que você consiga fazer esse planejamento. Porque se você não fizer esse planejamento, você for fazendo tudo à medida que for acontecendo também, né? Não adianta fazendo no improviso, você não vai conseguir ter um resultado. Você pode até chegar no resultado, mas talvez você não vai ter feito o uso do GPS. Aí eu vou trazer a analogia que você fez, né? É você usar o GPS, mas ele mandar você virar à direita e você seguir reto, né? Exato, exatamente. Que uns GPS antigos a gente tinha uns probleminhas assim, né? Que você ia parar nos Tinha. lugares e tal. Hoje Exato. não tem mais. Então, o que a gente dá para a pessoa que é com a amiga, né, Ana, é um mapa. É um mapa. E vou te falar, customizado, tá? Que a gente consegue fazer isso para a pessoa de acordo com as características que ela tá nesse momento. Não sei se a Isso, palavra certa é características, mas tipo, as condições que a isso. pessoa está nesse momento. A gente consegue analisar o financeiro da pessoa, quanto tempo ela tem para estudar, se ela vai ter que trabalhar ou não. A gente consegue dar um mapa para ela, em quanto tempo ela consegue concluir e qual a rota, né? Agora você tem que ir para esse lado e para outro. E para fechar,
Assim, isso que você me perguntou é super importante eu falar. Porque, veja bem, quanto eu não teria pago, essa amiga não teria pago naquele momento pra gente ter esse GPS. Quanto a gente não teria? Quanto, e vou te falar, quanto de tempo e dinheiro me economizaria? Eu sei te falar. Eu comecei meu processo em 2016. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos efetivamente em 2020. 4 anos. Tá ótimo, tá maravilhoso. Mas se eu tivesse o GPS, eu teria feito em 2 anos. Eu teria começado em 2016 e em 2018 eu tinha condição de estar dentro dos Estados Unidos trabalhando como Já fisioterapeuta. trabalhando. 2 anos. Dinheiro, só para te contar. O dinheiro, eu fiz um doutorado que não era necessário o processo de revalidação. Eu não joguei dinheiro fora, tá ok, porque vale, né, para o meu currículo, é uma experiência. Mas Foi o muito importante para outras coisas. para outras coisas, mas eu não precisava dele para o processo de revalidação, mas eu não tinha essa informação, achava que precisava. Eu investi US$ 20 mil no doutorado. Olha aí, ó, quanto que é US$ 20 mil em reais? Fora uns formulários que a gente tinha que fazer inscrição na FCCPT, que eu paguei sem precisar. Imagina tudo isso, né? Então é otimização de tempo, otimização financeira, né? E Tudo isso pra gente. de tudo. E eu só preciso fazer um parênteses aqui, porque às vezes a pessoa que está ouvindo vai achar que o doutorado, todo doutorado é US$ 20 mil. Calma, tá? Não é não. Quem tem interesse de fazer o doutorado, hoje a gente consegue ter acesso a doutorados até com metade desse valor. É porque a gente não tinha informação na época e precisava fazer tudo rápido para conseguir fazer, entende? Então nós já temos esse mapa pronto. O GPS está aí, acessível. E isso vai facilitar muito. Eu falo que nós estamos aqui para fazer o caminho da pessoa mais curto e mais rápido. É exatamente isso. E a gente vem trazendo muito desse conteúdo nas nossas redes sociais, né? Isso é algo que a gente faz muito forte de conteúdos informativos, pesquisas, notícias. E é exatamente isso, assim, existe uma carência de profissionais da área da saúde de uma maneira geral, mas fisioterapia já está enquadrado num grupo de profissões que basicamente, se eu for resumir, eu vou falar de uma forma assim, zero jurídica, mas bem assim, chula para que todo mundo entenda, né? Profissões que o governo americano já decretou, basicamente, nós temos faltas desses profissionais e a gente precisa de trazer eles de uma maneira mais rápida. Então, existem sim, acho que depois a gente pode trazer um advogado para conversar um pouquinho, falar sobre Schedule A, falar sobre essas possibilidades, mas fisioterapia é uma área com necessidade de profissionais, uma área muito carente de profissionais nos Estados Unidos, assim como algumas outras são. O processo de revalidação, como a gente falou, ele já é um pouco mais simples e direto ao ponto e você consegue otimizá-lo. Então, existem muitas vantagens e facilidades, entre aspas, para os fisioterapeutas e que com esse GPS a gente consegue otimizar cada vez mais. Então, assim, o cenário é muito bonito, né? Parece até mentira quando a gente vai falando, porque é legal demais, né? Parece bom demais para ser verdade, Ana, mas foi a sensação que eu tive quando eu recebi essa informação. Então pode ser que a pessoa, você que está nos ouvindo, vai ter essa sensação. Parece bom demais para ser verdade, mas é bom e é verdade. E é. Exatamente. Né? E é. Acontece mesmo. E Ana, conta pra gente um pouquinho, assim, com a sua experiência trabalhando como fisioterapeuta nos Estados Unidos. O que você sente, assim, de diferença de mercado, vantagens, né, como profissional? Você já mencionou sobre qualidade de vida, salário, reconhecimento profissional, mas coloca um pouquinho na prática, assim, o que você sentiu. Acho que até para poder dar esse gostinho pro fisioterapeuta, pro profissional da área da saúde que vai ouvir a gente, do que eles podem esperar também. É interessante falar sobre essas diferenças. Eu vou citar uma que me impacta muito, que é a questão da autonomia, sabe? A autonomia, porque a gente sabe no Brasil que é assim, para o fisioterapeuta atender o paciente, você precisa de uma prescrição de um médico para você atender. E aí o médico geralmente vem lá 20 sessões de fisioterapia. Então, quem determina se o paciente precisa ou não de fisioterapia é o médico, e quem determina quantas sessões o paciente precisa é o médico, né? No geral, é assim que acontece, a não ser que você vai procurar de forma particular, tá? Nós estamos falando aqui dos casos de plano de saúde. De forma particular, você pode realmente pagar um fisioterapeuta e ele fazer o tratamento. Mas essa autonomia nos Estados Unidos, eu acho ela até bonita e ela me chocou a primeira vez que eu comecei a trabalhar, porque eu não sabia que era assim, sabe? Eu não tinha as informações ainda, né? Por exemplo, hoje que eu posso passar para quem está começando, mas eu não tinha acesso a isso.
Então, meu primeiro emprego, eu não sabia direito como as coisas funcionavam. Quando chegou para mim, para eu colocar lá o plano de tratamento do paciente e colocar lá quantas vezes por semana o paciente vai fazer, quantas sessões o paciente vai fazer, eu meio que assim olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, ué, mas sou Que é eu? isso, né? Sou eu que vou decidir? Essa responsabilidade é para mim que vocês estão colocando? Quantas sessões? Quantas vezes por semana ele vai fazer? Não é o médico que vai falar para mim? Eu fiquei assim com as primeiras. E aí eu falei, gente, que coisa maravilhosa, porque de fato nós temos a formação para poder decidir isso, sabe? Se o paciente, quantas sessões ele precisa, a gente tem um prognóstico de acordo com o quadro clínico do paciente. E isso é muito valorizado e muito respeitado lá. A gente dá alta para o paciente. Não é o médico que diz, não, ele só precisou de tantas sessões e acabou, sabe? A gente tem essa autonomia. É óbvio que tem alguns, por exemplo, tem o plano de saúde do governo em que você faz isso, você estipula quantas sessões o paciente vai fazer, quantas vezes por semana, mas precisa que o médico assine, Deu ok. dê um ok para isso acontecer. Mas isso é para o plano de saúde do governo. Os outros planos de saúde, a maioria dos outros, não tem a necessidade do médico fazer assinar esse ok embaixo, tá? Mas mesmo assim, é só um ok. Tipo, eu concordo com o que está sendo colocado, mas quem estipulou o plano de tratamento é a gente. Isso não é uma questão de ego, Ana, mas é uma questão de reconhecimento da nossa formação, do tanto que a gente estudou, do tanto que a gente dedicou. E, por exemplo, hoje a gente tem o doutorado em fisioterapia nos Estados Unidos, nós somos doutores mesmo em fisioterapia. Então, nós temos a competência clínica para decidir quando aquele paciente tem alta, a gente sabe o prognóstico do quadro clínico. Então, isso me chocou e isso eu acho maravilhoso, sabe? Essa autonomia. Outra coisa que eu quero ressaltar, que também fiquei assim meio chocada, é o quanto eles respeitam a nossa decisão clínica, sabe? Uma outra empresa que eu fui trabalhar, depois desse primeiro emprego, uma outra empresa que eu fui trabalhar, o dono da empresa, ele me tratava com tanto respeito, assim, clinicamente, sabe? Quando eu tinha que fazer alguma diferença na nota, as documentações do paciente de fisioterapia nos Estados Unidos, eu tinha que fazer alguma coisa diferente na nota, ele falava assim, olha, eu acho que nesse ponto aqui, eu sugiro que a gente possa, o que você acha sobre a gente mudar para isso, isso, isso e aquilo? Aí eu pensava, é a mesma coisa, né, do primeiro emprego, olhava para o lado, olhava para o lado, e tá Tá perguntando pra mim? ele tá perguntando pra mim? Meu Deus, mas o meu parecer, sabe? O meu parecer sobre o paciente, sobre a Legal. documentação é importante, relevante. Então você vai ganhando. Como é que eu falo? É assim, você vai elevando sua autoestima profissionalmente, sabe? O que a gente é tão desvalorizado, desgastado no Brasil, sabe? Quase, é o que eu falo com as pessoas, no Brasil a gente é muito visto como massagista, como alguém que vai fazer uns exercícios com o paciente, a gente não tem voz, a gente não é respeitado, assim, sabe? Lá não, a gente tem esse respeito com o nosso conhecimento, que a gente tem, né? A gente tem essa competência. Tem que ter. Exato. Muito Sabe? bom. Então são essas diferenças. Algumas, são Legal. muitas, mas aqui não cabe a gente falar E todas. assim, no fim da história, você, você acha que isso com tudo que você falou, a resposta é sim, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, a decisão no final de ter voltado, até mesmo para você, né? No caso, você voltou para a área de fisioterapia. Você sente Uhum. que foi algo que valeu a pena? Acho que até deixar um recado para esse fisioterapeuta que está no seu país de origem, né? Ou mesmo ele está nos Estados Unidos e ainda não fez o É, processo de revalidação de diploma. tem. Vale a Uhum. pena fazer? Vamos fazer? Por onde eu começo? Vamos falar um pouquinho disso para a gente trazer mais pessoas para fazer, para concluir essa jornada assim como você concluiu. Sim. Quando me perguntou se vale a pena, eu falo assim, é difícil até descrever em palavras, sabe? É difícil conseguir passar assim, em palavras a mudança de vida que a gente tem quando a gente vai para os Estados Unidos. Eu hoje tenho um estilo de vida que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, vale muito a pena, vale muito a pena fazer essa mudança, sabe? Fazer esse investimento. Você vai investir tempo, você vai investir dinheiro, essa dedicação, tudo isso. Mas o que você vai colher lá no final
É muito grande, é muito grande. Pensa nessa oportunidade. Eu lembro que quando eu fui tomar essa decisão, eu conversei com meu irmão. E meu irmão virou pra mim e falou assim, como é que é? Você vai ter oportunidade, você vai ter a possibilidade de ter um green card pra morar nos Estados Unidos? Você ainda tá pensando? Ele falou assim comigo, você ainda tá pensando se você vai fazer isso ou não? Se fosse eu, já tava lá dentro. Por isso, sabe? Porque fisioterapeuta, pensa aí, o mundo, entre aspas, luta, briga para morar nos Estados Unidos. Pessoas lá que a gente sabe, documentadas, ilegais, e elas querem estar lá mesmo assim, porque mesmo indocumentada, mesmo com subempregos, né, o que a gente chama, ainda é melhor ter essa vida lá do que elas voltarem para o país, né, de origem. Então você, fisioterapeuta, você vai chegar nos Estados Unidos com a porta aberta, com documentação, podendo trabalhar legalmente, sendo valorizado, respeitado clinicamente. Eu tô falando da área mesmo, da carreira da fisioterapia, né? Além de todas as outras mudanças. Então é uma oportunidade que eu falo que quem tá na área da fisioterapia, ou até quem não tá, eu não tava, né? É uma oportunidade de mudança de vida por completo. Então vale muito a pena se dedicar e pensa assim, o requisito que é necessário você já tem. Você já Que é se a graduou. formação. Você já se graduou. Então tem vontade? Vem, nós estamos com o mapa prontinho aqui, ó. Mapa prontinho para poder te entregar, para você trilhar esse caminho da melhor forma possível. É uma alegria ver colegas fisioterapeutas fazendo esse processo e trabalhando lá, mudando a vida, né? Morando e trabalhando legalmente nos Estados Unidos. Então vale a pena demais, Ana. Vale a pena demais. Que bom. Dá pra ver na sua cara, né? A gente já se conhece aí há algum tempo, né? E assim, desde sempre a gente soube que valia a pena, e é legal que depois de todos esses anos ainda se reafirma isso, né? E É, quando eu falo que às vezes eu sou repetitiva aqui, é porque com as pessoas que eu converso, as respostas também são parecidas. E permanece isso, né? Porque a vontade de fazer a jornada, ela não foi em vão, não foi por algum motivo vazio, ela tinha uma coisa por trás muito maior do que simplesmente só morar nos Estados Unidos, né? Era buscar uma coisa que talvez você não conseguisse construir no seu próprio país, né? Então, é um desafio, é um mérito muito grande com quem consegue fazer essa jornada, que ela não é uma jornada fácil, ela é uma jornada que tem muitos desafios, mas ela é uma jornada que é muito recompensadora, né? E como a Ana falou, para o processo de revalidação de diploma, basta você ter a graduação. E isso praticamente para todas as áreas. O que muda e que levou também a Ana, por exemplo, a buscar fazer um doutorado e melhorar o perfil, que aí são as coisas ali de um processo migratório. Para você conseguir um visto, às vezes você precisa de mais coisas do que simplesmente a sua formação. Mas aí é uma coisa, outra coisa, só que as duas se juntam ali num processo de transição. O que é importante lembrar, você não precisa de, assim, necessariamente de ter um para poder fazer o outro. E, idealmente, se você consegue, como a gente consegue fazer aqui, unir os dois e fazer os dois ao mesmo tempo, aí você otimiza ainda mais a sua jornada para poder tentar concluir os dois, né, e não ficar com aquele gap. E hoje em dia a gente sabe que a imigração também está ficando cada vez mais exigente, solicitando licenças, então, quanto antes começar, melhor. E pegando esse ganchinho final aí do que a Ana falou, né, de, assim, ver os colegas fisioterapeutas concluindo essa jornada e tudo, nós estamos lançando uma nova versão do nosso curso, mais completa, mais atualizada. E, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, né, e o que a gente vai ajudar esses colegas fisioterapeutas a conquistarem com esse curso e com essa comunidade de fisioterapeutas que a gente tá criando já aí. perfeito, Ana, é isso mesmo. Ó, o que nós vamos oferecer para quem está chegando, e com muita alegria a gente oferece isso, porque é o que eu falo, que se eu tivesse lá atrás, eu teria pago muito por isso. Nós vamos te oferecer o GPS. É o GPS prontinho para você sair. E vamos traduzir um pouco esse GPS. O que é isso, Ana Paula? É você começar o seu processo de revalidação e também migratório, se for o caso, do zero. Nós vamos pegar a sua mão e vamos falar assim, olha, meu amor, você vai entrar aqui agora nesse site aqui, preencher isso você tem que fazer. Ó, meu amor, agora você vai entrar na universidade, vai pedir esse documento. Ó, querida, agora você vai preencher esse formulário. Ó, agora você vai fazer tal prova. Ó, sabe?
Etapa por etapa por etapa. Meu amor, você está com dificuldade no que agora? Então vamos lá. O que você pode fazer para melhorar esse passo? Por quem já passou, né? Já sabe quais são as dicas e estratégias. Então nós vamos no passo a passo com você, tá? Até o ponto final, até a sua inserção no mercado de trabalho americano, que a gente sabe te ajudar a escolher um emprego, o melhor posicionamento nesse mercado, qual o melhor emprego para você naquele momento, até o ponto final. Ou seja, do zerinho aqui, você que não tem nada, 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 não conhece nada ainda, até você se instalar nos Estados Unidos e encontrar o primeiro emprego, nós vamos estar junto com você. É É isso isso que nós mesmo. vamos oferecer. E como você falou, né, Ana, com muita alegria, né, ajudando Muito. e multiplicando isso com o propósito final, né, assim, acho que o propósito global que a gente tem aqui, que é resolver um problema de saúde nacional nos Estados Unidos, né, o setor de saúde dos Estados Unidos, ele vem vindo numa decadência, né, então a gente tem esse propósito mais global e a gente vai trabalhando para poder, com muita alegria, trazer esses profissionais bem qualificados, bem preparados, bem posicionados e mostrando por que que nós, né, brasileiros, latinos, estamos aqui, né, para poder mostrar o nosso trabalho de muita qualidade também e Uhum. botar o nosso nome aí dentro dos Estados Unidos como bons imigrantes também, que a gente sabe que é um tópico hoje muito sensível, mas imigrantes que vão realmente vir para poder contribuir. Para poder somar, com certeza. Fisioterapeuta que está nos ouvindo, você já tem, meu amor, tudo que precisa, as qualidades, você já tem a formação básica para atender. Esse que você falou da comunidade latina, isso é tão importante, porque a gente, como profissional da saúde, a gente é tão bem visto lá, Ana. As pessoas falam, né, da questão do preconceito, né, com o latino. Mas nós, da área da saúde, nós somos tão bem vistos quanto latino por causa da nossa forma de atender, do nosso jeitinho, do nosso cuidado com os pacientes. Os pacientes ficam apaixonados com a nossa forma de atender. E muitas vezes eles ficam pedindo para que o próximo, quem vai me atender, é aquele ali, é aquele ali. E a gente vê que é a forma diferente, né? Não estou falando mal do americano que não trata. É cultural. Isso é uma coisa cultural. A gente não tá falando que é bom, que é ruim, é cultural. Então nós temos essa forma de lidar, assim, uma forma mais carinhosa, mais acolhedora de lidar. Então isso é muito bem visto pelos empregadores nos Estados Unidos, tá? Eu percebo bastante isso. Mas queria Ótimo. só pontuar isso, mas é isso mesmo. Não, isso é isso mesmo. E aí a gente, assim, concluindo aqui a nossa conversa, né, a Uhum. gente vê que não só é vantajoso porque o próprio fisioterapeuta vai colher muitos frutos disso, mas agora que a Ana, ela respondeu a última pergunta que eu ia fazer para ela, que era realmente de como é que os profissionais estrangeiros se posicionam dentro do mercado de trabalho, né? Então, não só tem muitos benefícios, né? Qualidade de vida, salário, reconhecimento profissional, mas também esse bom posicionamento e essa boa visão e acolhimento que o profissional da área da saúde pode esperar dentro dos Estados Unidos, né? Então, assim, só pontos positivos. Obrigada, Ana, por ter vindo aqui compartilhado. Fisioterapeutas que estão nos ouvindo, vocês podem ter certeza que a gente vai ter mais encontros aqui para poder Uhum. conversar de aspectos mais técnicos. Acompanhem também, né, o nosso conteúdo, porque a gente vai dar muitas informações para vocês, porque o nosso objetivo é disseminar conhecimento e ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, né, Ana? Mas obrigada. Perfeito. Finalizando, né, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Adorei ouvir de novo, aprendi coisas novas sobre a sua jornada e eu tenho certeza que todas as pessoas que ouvirem, elas vão se inspirar de alguma maneira com tudo isso que você contou aqui pra gente. Ótimo, Ana, é isso mesmo. Muito obrigada também, viu? Obrigada pelo seu tempo, pela condução aí que foi ótima. E nós estamos à disposição, né? Nós estamos preparados para ajudar o fisioterapeuta a sair do Brasil com um plano pronto e para ir para os Estados Unidos, né? Trabalhar legalmente como fisioterapeuta e morar nos Estados Unidos. Nós estamos prontos e preparados para te ajudar nisso aí. É isso mesmo. Muito obrigada, Ana. Obrigada a Obrigada. todo mundo que assistiu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.